Eu acho que essa oposição, ela precisa ser mais, dizer para o que veio. Eu consigo enxergar o nome do Coronel do Coronel Azevedo, deputado estadual, muito representado na sua classe como um todo, mas quando foi protocolado aí o impeachment da governadora, apenas 2 deputados deram a cara a tapa e foram entregar esse protocolo. E a gente não vê aí nenhum ensaio da Assembleia Legislativa quanto a isso. Por mais embasamento que tenha, dito pelo deputado federal Sargento Gonçalves, a gente consegue perceber que ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco para bater no peito e dizer que tem uma oposição fortalecida. E se você for para o lado nacional, eu ainda não consigo ver essa intensidade também na oposição. É porque falta um cérebro para a oposição, uma oposição local e a oposição nacional. Quando eu digo que falta um cérebro, eu digo que falta quem pense, falta quem lidere, falta quem planeje, falta quem reúna todo mundo, dê uma voz de comando, dê uma missão e diga é por aqui, ou então diga é por ali. Isso você não tem. Você falou agora há pouco que mesmo com o pedido de impeachment de Gonçalves, você considerou que isso é muito pouco. É verdade, é muito pouco, mas antes a gente não tinha nem isso, a gente não tinha nada. Então entre o nada e o pouco, já é um avanço. Sim. E é um avanço orgânico do grupo do Sargento Gonçalves, deputado federal. Então, é isso que eu vejo. A oposição precisa mostrar que veio. Nisso eu concordo com você. E para isso, é preciso que a volta do presidente Bolsonaro, ela chacoalhe a oposição. A oposição também não pode só depender do ex-presidente Bolsonaro. Ela tem que ter também vida própria. Né? O bolsonarismo é uma corrente política totalmente dependente da pessoa do presidente, né? Do ex-presidente Bolsonaro. Mas não quer dizer que ela não tenha vida própria, que ela não possa dar as cartas por ela mesma, que ela não possa surgir aí novas lideranças para fazer isso. Né? Precisa ter uma cara, precisa ter uma voz. E aqui no Rio Grande do Norte, saindo do bolsonarismo, um político de oposição, oposição concreta, real e orgânica, é o senador Estício Valentim. Ele tem feito duras críticas à governadora Fátima Bezerra desde o início dos ataques, mas ele não é bolsonarista, também não é petista, também não é esquerdista, ele fica ali, né, ao centro, sem dar declarações ideológicas muito pesadas ou muito definidas do espectro político que ele acredita ou defende. Então, o senador Estício Valentim, podemos dizer que hoje é a cara de uma oposição no Rio Grande do Norte. Uma oposição sem grupo, sem militância, sem partido, isso mesmo. Porque ele era justamente um político de um projeto dele mesmo, né? Não é um projeto de grupo. É tanto que a campanha de Stevenson para governador, embora o nome dele tenha sido literalmente aclamado aqui no estado, faltou força política para ele. Eu acho que faltou interesse. O próprio, eu digo muito que o próprio, eu cheguei a entrevistar por diversas vezes o senador, e a percepção que eu tenho é que, assim, quando você se torna a estrela e quer brilhar sozinho, isso dificulta, porque na política não basta só eu ter voto, porque ele é um senador que tem voto, que tem respeito, principalmente se você vai lá na escola Maria Ilka, você vai ver o respeito, ele é tido lá como Deus daquela região, por ter colocado aí a escola do regime militar, por levar essa bandeira do militarismo nas escolas públicas. Então, assim, ele tem o seu segmento, ele tem a sua bandeira, ele tem a sua força política, porém, o que falta nele é justamente os políticos. É o que a gente vê muitas vezes em alguns pretensos candidatos hoje que aparecem e dizem eu tenho voto, mas se você tem voto e você não tem grupo político, nem a legenda você pode ter para ser cadastrado, para ser registrado aí a sua candidatura. Então é necessário que você tenha apoios políticos, e uma das coisas que nós comentamos ontem, e ressalto hoje, o ex-presidente Bolsonaro, quando ele entrou no poder, ele viu que ele não era, ele sozinho ele não era ninguém. Ele teria aí que alcançar outras pessoas, ele teria que atingir outras pessoas,
e foi justamente o alinhamento com o centro que fez com que ele barganhasse muitas coisas. Inclusive a reforma trabalhista, todo mundo sabe, de propositura aí completamente de Rogério Marinho, onde foi distribuídas inúmeras emendas positivas aí para os deputados estaduais. Agora me falhou o nome, que é o secreto. Orçamento secreto. O orçamento secreto, que facilitou aí, que barganhou várias oportunidades dentro da política para o próprio governo Bolsonaro. Então, é necessário, muitas vezes, que você tenha aliados perto de você e que você saiba fazer essas alianças. Muitas vezes contra a população. Porque o bolsonarismo, quando o próprio Bolsonaro, quando ele aí se aliou com o Centrão, ele foi rebatido. Ele perdeu aí alguns aliados. Ele perdeu algumas pessoas, ele não perdeu o militante, mas ele perdeu algumas pessoas que votavam no Bolsonaro pelo aquele posicionamento forte, aquela tempestividade que tinha o ex-presidente, que tem o ex-presidente. Então, assim, isso tudo é necessário você ter sabedoria acima de tudo. Não é você dando para todo mundo, como foi o orçamento secreto, as medidas impositivas que foram dadas aí de forma até absurdas para vários deputados, inclusive o sigilo dos 100 anos, ele deixa isso bem claro em diversos pontos do que aconteceu. Então, são atitudes que a gente tem que ver de governo para governo. O que eu tenho que fazer para conquistar o meu espaço? Eu preciso me juntar com gregos e troianos, eu preciso ocultar uma forma de agir para que eu possa ter fulaninho no meu poder. Foi assim com Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é um eterno aliado de Lula que se tornou aliado de Bolsonaro. Então, é esse jogo de cintura que eu acho que a política, muitas vezes, ela é muito dura. E com isso, o lado A e o lado B, ele perde voto. Porque é esse tipo de política que a população não aceita mais, Tiago. Olha, a política é a arte de você negociar sem fazer concessão. Bolsonaro, ele negociou com o Centrão, obviamente ele precisava da governabilidade no Congresso, como todos os presidentes precisam. Mas aí a grande questão que ficou é que Bolsonaro ele foi eleito em 2018 com um discurso muito bem definido. Ele foi eleito com um discurso ideológico, ele foi eleito com um discurso anticomunista, ele foi eleito com um discurso anti-abortista, ele foi eleito com um discurso a favor das privatizações, ele foi eleito com um discurso a favor do escola sem partido, ele foi eleito com um discurso antifeminista. E quando ele chega no governo, o que é que ele faz? Ele negocia com o Centrão para fazer a governabilidade e esquece dessas pautas ideológicas e passa a fazer um governo tecnicista, um governo apenas pensando em obras estruturantes, que são importantes, ninguém nega. Mas ele foi eleito com uma pauta e ele abandonou essa pauta, né, uma grande parte dela. Tanto é que nós vemos essa semana a deputada federal Bia Kicis querendo aí resgatar o projeto para redução da maioridade penal para 14 anos. Isso. Sem falar também no projeto de lei da volta da prisão em segunda instância, que o governo também, na época de Bolsonaro, engavetou e não aprovou. Sim. Então tudo isso precisa ser discutido. Eu penso que a grande decepção de muita gente com o governo Bolsonaro não foi apenas ele ter trazido o Centrão para o governo, até porque não teve grande denúncia de corrupção no governo Bolsonaro. Mas, se ocorreu, foram casos isolados na base, né, da pirâmide da política brasileira. Um prefeito lá no interior, um vereador que... Mas teve um ministro da educação, que porventura, teve o da saúde. Que porventura tenha desviado verba do orçamento secreto. O caso do ministro da educação foi emblemático, mas até agora não se provou nada, né? Foi o desgaste pelo desgaste. Eu digo isso por quê? Porque a ida do Centrão para o governo não é que ela seja necessariamente uma coisa ruim, porque isso faz parte da política. Você tem que saber negociar sem fazer concessão. Sim. O problema do governo Bolsonaro, que ele decepcionou a muita gente, é que ele abandonou a pauta ideológica. Ele foi eleito com a pauta ideológica. Então não existe política sem ideologia. Política sem ideologia é como futebol sem bola. Não serve para nada. Agora você não pode ser radical. Você não pode ser extremista. Porque você pergunta o seguinte, cadê que o PT abandonou a pauta ideológica dele? Não abandonou em nenhum minuto, a esquerda não abandona em nenhum minuto. Por que os conservadores, a direita, tem que abandonar deles para fazer uma governabilidade? Essa é a pergunta que tem que fazer. Eu reputo isso ao fato de que Bolsonaro se aconselhou com péssimos conselheiros.
ele ficou arrodeado de generais que foram péssimos conselheiros, não digo que todos, mas uma grande parte foram péssimos conselheiros, né, e o governo dele entrou em ruína por causa disso. A grande prova disso, e aí eu faço um parêntese, foi a questão do ministro Sérgio Moro. Por que o ministro Sérgio Moro desembarcou do governo Bolsonaro? Porque o governo Bolsonaro tinha essa pauta ideológica, essa pauta de combate à corrupção, de prisão em segunda instância, de combate ao narcotráfico, que iniciou muito bem, né, com o pacote anticrime. Com o pacote anticrime, e de repente essas pautas foram sendo abandonadas. O ministro Sérgio Moro olhou para um lado, olhou para o outro, disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Isso. Desembarcou do governo. Mas, se ele teve essa virtude diante daquilo que ele defendia, diante do seu eleitorado, que ele tinha um eleitorado muito forte, ele tinha apoiadores muito fortes, ele cometeu um pecado que foi um pecado imperdoável na política, que foi o pecado da vaidade. Ele quis colocar o carro na frente dos bois. Ele desembarca do governo Bolsonaro, que poderia ter saído ele com muita honra, ele sai com desonra, porque ele sai pensando em ser candidato a presidente, colocando o carro na frente dos bois. Ele podia ter saído com honra, ter saído gigante. Tanto é que foi um erro da parte dele, que ele reconheceu e em 2018 teve que apoiar Bolsonaro novamente para presidente e voltou a ressuscitar, a ter uma imagem forte a partir do momento que ele voltou a colar a sua imagem com o presidente Bolsonaro. Se Bolsonaro errou por ter abandonado as pautas ideológicas e as pautas que Sérgio Moro defendia, Moro também errou por vaidade. E hoje os dois devem reconhecer os erros de cada um, devem ter essa humildade. Tanto é que hoje um anda coladinho com o outro. E o que é que eu observo em tudo isso, minha cara Heloísa e meu caro internauta? É que a ressurreição das pautas ideológicas do governo Bolsonaro se faz necessária. Eu acho que essa ressurreição, voltar a discutir o que era discutido lá em 2018, e aí eu repito: escola sem partido, privatizações, agenda antifeminista, agenda antiabortista, e por aí vai. Quer dizer, essas pautas precisam voltar a ser discutidas. Então, eu penso que Bolsonaro ele tem essa grande chance de, como líder de oposição, fazer o seu meia-culpa, né, mostrar as coisas boas que ele fez, sim, que foram muitas no seu governo, mas também mostrar os equívocos. E Sérgio Moro também. Eu acho que o grande triunfo da oposição, mais do que polarizar contra Lula, é ela ser reconstruída nas suas pautas ideológicas, tirando esses péssimos conselheiros, que foram generais da jogada, e colocando a verdadeira base ideológica, né, que sustentou o discurso de Bolsonaro, que o elegeu em 2018. A gente não pode perder isso de vista. A gente, que eu falo como cidadão brasileiro, que observa o governo e a oposição aí desencontrados, porque é ruim para o Brasil. Se Lula inicia um governo desencontrado, desastrado como está, Bolsonaro não tem o direito de voltar para o Brasil e, com a experiência já de ex-presidente, fazer uma oposição desastrada e desarticulada. Eu faço essas observações porque a gente tem que pensar no Brasil. O Brasil precisa andar, precisa prosperar, precisa ter a sua agenda urgente e necessária sendo aprovada, e o governo precisa conseguir fazer isso. Como eu havia falado, as expectativas são inúmeras, né? A classe política toda ela está nessa expectativa da chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive a própria militância também, né? Então a gente realmente espera que algum resultado positivo possa acontecer, e essas pautas, como você mesmo falou, só beneficia aí a população. Eu acho que o povo como um todo é que precisa, é que necessita hoje de bons resultados, tanto para o nosso país quanto para o nosso estado. Então é necessário que se haja uma concessão, que se haja uma reflexão e atitudes e resultados para que nós possamos aí sair desse imprensado hoje. A partir do dia 1º, ICMS aqui do estado será aumentado aí, né? Dia 1º, os medicamentos também terão reajustes, né? Então, assim, a gasolina, por outro lado, diminuiu aí um pouco menos de R$2. Então, assim, a gente fica nessa oscilação de economia que só quem sofre é o bolso do povo brasileiro. Essa que é a verdade, Tiago. Então, o nosso jornal, a gente vai se despedindo por aqui. Tiago, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. É sempre muito bom conversar contigo, é sempre muito bom ouvir aí os seus comentários. Muito obrigada, Tiago. Eu que agradeço, Heloísa, agradeço a cada um de vocês aí que estão nos acompanhando, curtindo, comentando, compartilhando. A gente agradece a presença de cada um de vocês. Para a gente é uma felicidade, é um prestígio ter cada um de vocês aí nos acompanhando todos os dias.
nos brindando com a presença aí de cada um de vocês. Isso mesmo. Lembrando que amanhã, no nosso jornal Start News, quem vai estar com a gente, aliás, amanhã não, perdão, gente, na quinta-feira, quem vai estar com a gente é o segundo suplente do senador Rogério Marinho, o Igor Targino. Ele que é vereador no município de Macaíba. E esses assuntos aí vão serem debatidos, com certeza, ele como o segundo suplente do senador Rogério Marinho deve trazer alguns esclarecimentos, né, Tiago, em relação a esse cenário político aqui do nosso estado. Com certeza. Lembrando também que você pode aí, repito, sugerir um entrevistado para o nosso programa, uma pauta também para o nosso jornal, é sempre muito importante. E o nosso jornal, você pode acompanhar ele pelo nosso canal no YouTube. Isso mesmo, você vai lá no YouTube, procura Start TV. E lá você vai encontrar toda a nossa programação, além do nosso jornal, que você pode assistir a qualquer hora, aonde quer que você esteja. Você coloca lá Start News e não esquece de se inscrever no canal. Porque sempre que nós estivermos online, você será notificado e com isso você não vai perder uma só programação do nosso jornal, tá? Repito, canal no YouTube, você vai acompanhar todo o jornal na íntegra. Então, eu me despeço por aqui de vocês, lembrando que amanhã a gente vai estar aqui no novo jornal Start News. Hoje a pessoa gaguejou demais, viu, Tiago? Estou pior do que menino querendo aprender a falar. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença. Nos encontraremos amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e até lá.